Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Que a graça do nosso Deus hoje encontro com você, com a sua família, guardando cada um de vocês de todo mal. Em nome do nosso Jesus Cristo, amém. Hoje eu vou falar sobre um assunto que você já deve ter se perguntado e muitas vezes se questionado, se é ou não é. Será que Deus se agrada? Bom, a primeira pergunta é, vamos tirar a dúvida? Deus responde, Deus revela. Sobre a sexualidade, você que quer casar, você que já está em um relacionamento, né? Quais são os seus deveres? E alguns hábitos e coisas que vocês praticam, né, nessa relação, né? Eu já falei sobre a masturbação, que é uma das práticas que Deus também, ele não se agrada. E é uma questão muito profunda, porque pela ciência, pelos estudos, eles afirmam que faz bem, que faz, né, essa prática é bom para a saúde. Enfim, muitos usam isso também como um meio de refúgio e sem aquela desculpinha básica, né? Eu estou sozinho, é a única forma que eu encontro de afagar o meu desejo. Mas quando essa prática, ela vira um vício, e desse vício atrapalha a tua relação. Até porque os órgãos genitais, eles foram feitos com um objetivo, mas que objetivo? Que ambos os dois tivessem o parceiro, a parceira, né? O homem, ele tivesse uma parceira devidamente para poder praticar os atos, né, entre eles ali. Não para ele sentir, né, o próprio desejo, né, em si, ele mesmo, né? E isso acarreta muitos problemas, porque muitas vezes o casal, ele quando casa, muitas vezes não quer fazer mais, não se sente atraído porque se adaptou, se acostumou em fazer os atos, né, nele, nela, e se sente saciável, né? Mas o assunto que eu vou falar hoje, pulando disso, que eu já respondi, né? A resposta está no livro de 1 Coríntios 7. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, ora, quantas coisas que se escreveste, bom que seria que o homem não tocasse a mulher, por causa da prostituição, porém cada um tenha a sua própria mulher, a cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher o seu devido, e da mesma forma a mulher ao seu marido. Ou seja, ela não tem que fugir dos seus deveres como mulher, né? Em não praticar, né, o ato sexual com o seu esposo. Né? Tem muitos que usam de desculpinha, muitos gostam de botar o marido, né, em apuros, né? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da sua inconsciência. Ou seja, existem situações, por exemplo, quando você é uma mulher de Deus, que você quer um momento para orar, ou então você ali tem uma obra ali com o Senhor, então você precisa daquele tempo para orar, naquele momento estudar, né? Isso não quer dizer que você também toda hora tem que ficar usando desculpa. Não, hoje não, porque hoje eu vou estudar. Oh, amor, hoje é porque hoje estou cansada, cheguei cansada do culto, da igreja, não sei o quê. Inventando desculpinha. Ou então falando assim, ó, se você não fizer isso, não vai ter, viu? Não faça isso.
Ou então, no caso, se você realmente estiver naqueles dias, aí sim é diferente, né? Que é um assunto que depois eu vou falar sobre isso. Se deve-se ou não, é correto o homem ele ter relação à mulher quando está nos dias menstruais, que tem alguns casos que isso acontece, né, gente? Então, são coisas extremas, né? Mas para não pular do assunto de hoje, Deus não aprova, viu? Se você faz isso, você está privando o seu marido, que está falando que é totalmente errado. Você deve pagar o direito dele e ele o direito de você. Não ser aqueles doentios, gente, que fica aquelas pessoas aí que tem, porque existem essas doenças de malucas, essas pessoas doidas, que é obcecado, né? E aí não dá tempo, é o tempo inteiro, né? Aí não dá. Tem dias que a mulher tá naqueles dias, você que é uma mulher de Deus, o homem que é um homem de Deus, você tem também que respeitar o momento dele ali, para ele, né, estudar a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa tá cansado e etc, mas você não deve ficar privando, passando os dias não, porque isso é um dever, faz parte, né, é saudável para os dois como casal. O versículo 7 diz assim, ó: Contudo, eu gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Porque Paulo, ele optou não ter esposa, ele optou seguir a sua carreira como cristão. Isso foi uma opção dele. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que ele é bom que se permanecesse como eu. Ou seja, porque você que é jovem, você tem mais tempo para dedicar à obra do Senhor. As viúvas já passou pelaquela fase na vida dela, então agora é o momento dela pensar mais um pouco em si, em se dedicar também às coisas do Senhor. Mas se você não consegue e ainda tem esperança de casar e ter uma vida novamente, isso aí vai da consciência de cada um. Até porque você tá livre, né? Porque seu falecido já morreu. E a mesma coisa o jovem, nunca case por sexo não, como muitos estão fazendo aí. Você tem que ter certeza, se você realmente gosta, se você sente que aquela pessoa é de Deus, Deus tem um propósito, mas por um propósito em comum, é diferente. Agora, se não poder se conter, se case, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. É aí onde eu quero chegar. Então, assim, todavia aos casados mando eu, mais o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Uma das coisas que o Senhor ele odeia, abomina, né, dos atos que você, quando antes era do mundo e você agora se converteu em Cristo, é que o Senhor Jesus ele fala através, né, do apóstolo Paulo que tudo que há no mundo está ali propenso aos nossos olhos, desejos, vontades, mas nós devemos nos conter de muitas coisas, porque isso é questão de tudo, até de relacionamento. Numa vida dois, tudo muda, você não é mais você, é você aquela pessoa. E a pergunta que me perguntaram, é errado fazer o sexo anal? Jéssica, a palavra de Deus aqui é replexa de ensinamentos. Quando o marido ele é indescrente, como no capítulo 14 fala, o marido é incrédulo e ele quisesse em habitar com ela e ela não deixar, ela está errada, pois o marido incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Do outrora sorte os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha, se você antes de ter a conversão, você praticava tais atos, que é abominável, porque o sexo, né, foi criado
por um propósito, para o casal. É por isso que o apóstolo Paulo fala, se você puder se conter e não casar, é melhor. Agora, se você não conseguir, então case. Se você está afim, se vocês não estão conseguindo segurar, agora que vocês façam tudo na ordem e na decência, não na mentira, nem prostituindo, e usando o sexo como meio, né, ou a desculpa de casar para fazer o sexo com a pessoa, também você está fazendo errado. Agora, quando você fazia essas práticas, que o órgão genital foi criado para isso, para o objetivo de você se proliferar, né, de você ter os seus descendentes, portanto que Deus fez o homem, né, depois da costela dele ele criou a mulher, entendeu? Ele não criou ele não fez a mulher primeiro para depois fazer o homem. Ele fez a mulher como complemento. E uma das práticas que o Senhor fala lá no livro, né, de Colossenses, né, 3, que Deus odeia, entre elas, fala sobre a prostituição, a impureza, né, da avareza, fala do desejo vil, aquela paixão louca, aquelas coisas, né, obscena, malícia, maledicência, entendeu? Ira, a cólera, a malícia que vai falando, tudo isso Deus abomina. E a homossexualidade, a prostituição, todas essas pessoas que praticam tais atos, Deus fala na palavra dele que também não herdarão o reino dos céus. Ah, mas isso é só se for entre um homem e outro homem, se for entre a mulher e entre a mulher, não interessa. O órgão foi feito, né, a genitália, e o órgão do homem, né, o pênis para penetração, mas na genitália da mulher, entendeu? Então isso é um assunto muito polêmico por causa disso. Porque o que acontece? Para muitas pessoas é natural esses toques, que acontece devido à masturbação, porque provoca o desejo, a vontade, e ali a pessoa ela se sacia. Não é diferente de você praticando também tais atos. Mas aí quando acontece quando o homem é descrente, ou então você e você se acostumou, porque tantas coisas por trás disso, cada loucura que a gente vê de separações acontece devido, tipo, às vezes o homem querer e a mulher, ela não se sente à vontade. Até porque é uma coisa que machuca, né? Até porque é algo muito delicado. E sem falar de vários fatores, de doenças que provoca através disso, né? Na mulher, porque é um órgão sujo. Então, praticamente que entra ali, ele, né, adquire impureza, e ali quando penetra novamente, leva aquela impureza lá para dentro. Então, muitas mulheres não aceitam. E muitos homens que geralmente gostam desse tipo de relacionamento, se eles ficam com uma mulher que não aceita esse ato, muitos deles se separam. E muitas vezes é o contrário, às vezes é a mulher que só fica com o homem que é assim. É loucura, mas é. Então, o que ocorre quando acontece isso? Você hoje se converteu, você entende que essas práticas, explicitamente a Bíblia ela vai traduzindo na linguagem para a gente entender melhor. Ela está dizendo claramente, Deus não concorda, Deus abomina. O que eu já ouvi falar, o que eu estava até conversando hoje com um amigo, que muitas igrejas, né, ali os maiores líderes,
eles falam, eu já até ouvi falar, o que acontecer ali entre quatro paredes é entre você e Deus, beleza? Sim, você não precisa falar, mas tem mulheres que ainda até falam das intimidades, que eu acho isso muito feio. Mas você pode sim fazer os teus atos, né, na tua relação ali com o teu marido. Agora, a partir do momento que você sabe que aquela prática é algo contrário, que Deus não se agrada, aí o que acontece? Quando você tem um homem incrédulo aqui, como a palavra de Deus falou, o importante é você conversar. E você que vai para a igreja, você que tem um relacionamento com Deus, é você pedir direção a Deus, é você pedir essa libertação através de oração, de jejum, para se libertar. Porque mesmo que você não pratique este ato com um outro homem, porque você. Tem pessoas que acham que isso é errado quando faz com outro homem ou com a mulher. Não, continua sendo um pecado. Continua sendo algo impuro, desagradável aos olhos de Deus. Aí você, sim, terá a tua consciência com Deus. Fácil não vai ser, porque talvez você já está anos e anos ali fazendo. Tá entendendo? Então é muito importante, porque agora você já não é mais inocente, né? Por isso que a palavra de Deus fala, né, que a gente tem que orar em súplica, em oração, em espírito e vigiar o tempo inteiro. Porque é através de suas atitudes, né, aqui a palavra de Deus vai falar, que você vai ganhar o teu marido e a tua esposa. Porque você não garante a salvação, claro, dele e nem dela, tá vendo? Mas se você, pela tua conduta, porque muitas mulheres depois se convertem, elas ficam obcecadas, ficam uma pessoa religiosa demais. É o que eu tô falando. Ficam só naquele negócio de igreja, Bíblia, igreja, tudo é errado, tudo não pode, que eu já ouvi muitos casos assim. E aí esquece os deveres dela como esposa, como mulher. E ao ponto de viver aquela religiosidade, onde que a igreja fala que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que eu tô falando é sobre esse assunto específico. As formas que você encontra lá de fazer com teu esposo, com a tua esposa, isso aí, dependendo da forma como você faz, é vocês dois aí que se entende, né? Até porque cada mulher de um jeito, cada homem de um jeito, às vezes existem posições, coisas que às vezes não se sentia confortável, a outra se sente, porque existem pessoas que depois de ter um relacionamento hoje com uma pessoa, está vivendo, né, segundo ali abaixo a ordem de Deus, ali um casamento honroso, ele era um homem prostituto, era uma mulher prostituta, no termo que eu tô falando, que teve vários relacionamentos com vários homens e várias mulheres. Então ele era acostumado a fazer várias coisas absurdas, horrendas, até atos assim que vocês nem possam imaginar, acho que vocês imaginam, mas ali no ato sexual de aceitar o homem ficar com outra mulher ali no meio de uma noite, que eu já ouvi casos de mulheres que falou que já ficou com um homem assim, dela ficar ela e outra mulher junta, outro homem junto. Ali era uma loucura, né? Que ela vivia, né? Que pra ela ali era correto, né? E ali a fazer aquelas práticas, né? Que era totalmente abominável aos olhos de Deus. Também praticar na relação, além dos toques, né, externos e internos, a pessoa pedir você para fazer coisas fora do comum na relação. Então são coisas que tem muitas pessoas que vivem, né, dentro de uma relação como casal, e isso acontece dentro de pessoas que estão na igreja, porque você não sabe, mas ali por trás parece aparentemente uma pessoa, um casal perfeito, mas você não sabe o que a pessoa faz. E até hoje, por isso que muitos
pastores, muitos líderes, eles não falam sobre esse assunto. Porque existem muitos casais que fazem isso. Continuam praticando esse sexo anal, continuam fazendo esse tipo de orgia na relação sexual, coisas que eram e faziam lá no mundo e continuam praticando. Então é por isso que é importante você buscar a libertação, o que é saudável na sua relação conjugal a partir de hoje, que você agora é uma pessoa que vive segundo o Espírito, não mais segundo os desejos, né, ou vícios da carne, que tudo aquelas coisas ali, ó, é para trás, né, está lá atrás, né, por isso que Deus, quem tem a mania de ficar nos acusando do que a gente fez é Satanás. Agora Deus não, Deus ele faz a gente lembrar, para que a gente venha ter um conserto. Então assim, o que eu quero trazer aqui para você é essa resposta de Deus pro teu coração. Se você ainda pratica esses atos e a pessoa que você está, ela te pede isso, você reflita. Porque eu perdi até aqui, gente, o livro, acho que no capítulo 3. Aqui, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Tá entendendo? Ou seja, uma pessoa que não tem o discernimento de Deus, ela não entende isso aqui. Agora, uma pessoa que tem, ela vai entender. Aí aqui no versículo 15 diz assim, ó, se contudo o descrente se apartasse, nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. Se por um acaso você ainda está namorando, né, eu não sei, e você teve o conhecimento de Deus, e você conversa com isso sobre o seu namorado, que não quer mais praticar, e você quer fazer as coisas certinha, e a pessoa não concordar, você não é obrigado a ficar com a pessoa, e nem a pessoa com você. Então, nesse caso aqui, você não está fazendo errado. A mesma coisa se você estiver casado e você conversar com seu esposo e ele não concordar. Enfim, tudo é uma questão de conversa, porque antes você não era entendedora da palavra. Então você não pode também fazer a greve, o que eu tô falando, dou loucura. Mas é conversar com seu marido, olha, a gente pode fazer de outras formas, mas dessa forma assim eu não quero, mas assim assado. É tudo uma questão de conversa. Agora, vamos ver o que ele vai achar, o que ele, né? De repente, às vezes o marido até aceita, mas é casos de maridos que não aceitam, até pede separação, que eu já vi casos assim. E mulheres também, tá, gente? Que tem mulheres que são obcecadas nisso. Então, se o homem não fizer, elas acham que o homem não é homem pra ela. Ou então porque ele trai ela. Tem umas loucas que são assim. Enfim, tem doido pra tudo, né? Então, o que eu senti aqui de Deus de compartilhar com você é esta palavra. Foi alguém, assim cada um ande como Deus lhe designou, cada um de acordo com o chamado de Deus. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, o marido, se salvarás tua mulher? Ou seja, a salvação é individual. Deus ele quer que você viva em constante obediência e que tudo aquilo que te afaste, que profana o nome do Senhor, você venha se libertar. Seja de qual tipo de vício for, seja desse tipo de coisa, seja da bebedeira, seja da prostituição, seja da pornografia, sabe? Seja da mentira, da rixa, da idolatria, né? Do ciúme, da fofoca, todas essas práticas, essas coisas que Deus odeia, que Ele fala que isso te afasta dele e né, te inibe, né, faz com que você venha ficar longe da salvação. Então,
o que é mais importante? É você agradar aos teus desejos, às suas vontades, ou agradar a Deus? Porque Deus ainda pode te libertar disso. Deus pode arrancar isso de dentro de você, seja o que for que você tem feito, ou a vida que você tem levado, mas o passo tem que vir de você. Entendeu? Não se prenda a algo ou a alguém que faz você fazer coisas que não venha agradar o coração de Deus. Que tudo o que está em você e naquilo que você venha fazer, venha estar segundo a vontade do Papai do Céu. Ou seja, é errado, sim, não faça, entendeu? Porque além de você provocar uma doença em você futuramente, você também vai provocar a tua morte eterna, porque é uma das coisas que Deus abomina, né? E Ele não se agrada. Imagina, entendeu? Então, vamos pensar, vamos refletir, porque a resposta está aqui, ó, para todas as perguntas que você mais assim tem dúvida. Se você não consegue falar com ninguém, peça direção a Deus, que Ele vai te responder na palavra, tá bom? Eu acho que eu fui clara aqui, eu acho que você entendeu, né? No que Deus quis falar pra você. Porque Satanás, ele só precisa de uma brecha. Então, se ele sabe que você tem facilidade para algo, ou que você é uma pessoa